Olá pessoal, como estão? Espero que estejam bem e se cuidando. E chegamos ao final dessa disciplina. Para a última aula, vamos ver o estudo de impactos ambientais e o relatório de impactos ambientais, o EIA-RIMA. Assim, vamos completar o conteúdo de planejamento e gestão ambiental. O EIA-RIMA é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente para Planejamento Ambiental. A política foi instituída em 1981 e a implantação do estudo de impacto ambiental foi em 1986 por meio da Resolução CONAMA número 1 de 86. Por essa resolução foi definido impacto ambiental como sendo qualquer alteração no ambiente causada por matéria ou energia resultante de atividades humanas que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas ou sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais. Vamos entender essa definição. O texto diz qualquer alteração. Isso significa que os impactos podem ser positivos ou negativos. O impacto negativo seria, por exemplo, a poluição de um rio por espuma. O impacto positivo poderia ser o aumento de renda per capita em uma região devido à instalação de um empreendimento. No texto também foi dito matéria ou energia. Isso significa, por exemplo, que o impacto ambiental negativo pode ser causado por matéria, como a poluição do solo por petróleo. Mas a poluição também pode ser causada por energia, como no caso da radiação, que não é matéria. Outra forma de energia que causa o impacto é o calor. Por exemplo, o efluente de uma termoelétrica é bem quente. Se for lançado em um rio, para o ser humano pode não ser significativo, mas pode causar morte de plantas aquáticas e pode bloquear a passagem de peixes, alterando a reprodução. Então, quais atividades precisam desse estudo de impacto ambiental? A resolução diz que alguns empreendimentos com potencial poluidor precisam de EIA-RIMA. A resolução nos traz 16 itens, que eu tentei resumir assim: rodovias de pista dupla, ferrovias, portos e aeroportos, atividades lesivas ao patrimônio espeleológico, oleodutos, gasodutos e emissários de esgotos sanitários, obras hidráulicas de exploração de recursos hídricos, extração de combustível fóssil e de minério, aterros sanitários e destino de resíduos perigosos, unidades industriais e agroindustriais e distritos industriais, exploração de madeira e utilização de carvão e projetos paisagísticos acima de 100 hectares. São empreendimentos bem complexos, não são? Então a equipe que faz o EIA-RIMA deve ser multidisciplinar. Então vamos fazer um exercício mental. Suponha que o empreendedor, a professora Patrícia, quer represar a água de um rio para explorar com geração de energia e também usar o reservatório com uma praia artificial e construir um centro de educação ambiental. Para isso, vai precisar de um EIA-RIMA. Então, eu fui contratada por ela para ser a coordenadora do estudo. Eu preciso organizar uma equipe multidisciplinar. Então, eu vou contratar 2 biólogos, o Diego e a Daniela, 2 químicas, Ana Paula e a Cristina, uma arquiteta, a Larissa, 3 engenheiros civis, o Elvis, o Luiz Eduardo e o Marlon, uma administradora, a Denise, 3 pedagogas, a Elisandra, a Gessira e a Márcia, 2 sociólogos, a Josiane e o Rafael, 4 advogados, o Fernando, o Guilherme, o João Paulo e a Natiele, uma enfermeira, a Jaqueline, uma turismóloga, a Paula, e um jornalista, o Rodrigo. Pronto, podemos começar a trabalhar. Todos seremos responsáveis tecnicamente pelo EIA-RIMA, certo? Todas as nossas viagens, análises químicas, análises biológicas, entrevistas, material de divulgação, tudo será custeado pela professora Patrícia. Então vamos ver na lei as diretrizes que nos nortearão. Precisamos contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização, identificar e avaliar os impactos na implantação e operação da atividade, definir área direta ou indiretamente afetada, considerar planos e programas governamentais. Cada um em sua área precisa considerar essas diretrizes. Então, para montar o estudo de impacto ambiental, devemos fazer
diagnóstico ambiental da área, análise dos impactos ambientais e de suas alternativas, definição de medidas mitigadoras e elaboração de programas de monitoramento. O diagnóstico é feito por cada profissional em sua área de atuação. Como exemplo, temos para o meio físico o estudo do subsolo, das águas, do ar, do clima, dos recursos minerais, da topografia, etc. No meio biológico, podemos estudar a fauna e a flora terrestres, a fauna e a flora aquáticas, os ecossistemas, as espécies raras e extinção, entre outros. E no meio antrópico, podemos estudar o uso do solo, as comunidades, a economia local, a educação, os transportes, as doenças, a arqueologia, etc. Para análise dos impactos, precisamos responder se os impactos são positivos ou negativos, se os impactos são diretos ou indiretos à área estudada, se esses impactos serão de curto, médio ou longo prazo na área estudada, se esses impactos são temporários ou permanentes e se podem ser reversíveis ou não. Para analisar os impactos, temos várias metodologias. Eu destaquei duas que são as mais utilizadas: o método ad hoc e o método das matrizes de interação. O método ad hoc tem como vantagens a rapidez na identificação dos impactos mais prováveis e a viabilidade de aplicação, mesmo com informações escassas. Como desvantagens, pode ser vulnerável à subjetividade e sofrer tendenciosidade do coordenador e dos participantes. Essa tabela é um modelo do método. Cada profissional vai preencher com um X a respeito do impacto da sua área de atuação em cada etapa do empreendimento. Vou mostrar para vocês um exemplo bem simplificado. Vamos supor que o empreendimento da professora Patrícia tenha 4 etapas: construção da barragem, desmatamento das margens para implantação das praias artificiais, construção do Centro de Educação Ambiental e operação do sistema, ou seja, a geração de energia, a utilização das praias e do Centro de Educação Ambiental. Vamos ver como ficaria o preenchimento da tabela pelo método ad hoc e qual a conclusão chegaríamos. Na etapa de construção da barragem, para as águas superficiais, teríamos impacto negativo, de curto prazo, na área diretamente afetada e de forma irreversível. Para as águas subterrâneas e clima local, consideramos efeito nulo para essa etapa. Para a flora e fauna terrestres, teríamos impacto negativo, de curto prazo, na área diretamente afetada e de forma reversível, porque depois que terminar a construção, o impacto termina. Para a flora e fauna aquáticas, o efeito também seria negativo, mas de longo prazo, com abrangência indireta, não apenas na área direta do empreendimento e de forma irreversível. Para a saúde e segurança dos trabalhadores, os impactos seriam negativos, de curto prazo, na área direta do empreendimento e de ação reversível. Para emprego e renda, os impactos seriam positivos, de curto prazo, enquanto durar a obra, com efeitos além da área direta do empreendimento e reversível. E para os aspectos de educação e turismo, essa etapa tem efeitos nulos. Para totalizar, somamos quantos X tem em cada coluna e completamos a última linha. Para essa etapa, tivemos 4 impactos de efeitos nulos, 1 impacto positivo e 4 impactos negativos. Com relação à duração do impacto, tivemos 4 impactos de curto prazo, nenhum de médio prazo e 1 de longo prazo. Com relação à área afetada, tivemos 3 itens que afetam diretamente a área e 2 que afetam indiretamente a área. E com relação à reversibilidade dos impactos, tivemos 3 impactos reversíveis e 2 impactos irreversíveis. Fazemos isso para todas as etapas do empreendimento. Para a etapa 2, de desmatamento de margens para implantação de praias artificiais, tivemos mais impactos negativos, de médio prazo, que afetam diretamente a área e de forma irreversível. Para a etapa 3, de construção do Centro de Educação Ambiental, tivemos mais impactos nulos, de curto prazo, que afetam diretamente a área e de forma reversível. E para a etapa 4, de operação do sistema, tivemos mais impactos positivos, de longo prazo, que afetam indiretamente a área e de forma irreversível. Para nossas conclusões, podemos abordar, entre outras, que a etapa mais impactante negativamente é a 2.
a etapa mais impactante positivamente é a 4. De forma geral, o empreendimento tem mais impactos negativos de longo prazo na área diretamente afetada e de forma irreversível. O método das matrizes de interação é bem mais complexo. Dentre as vantagens, temos que considerar valores numéricos para os impactos e conseguimos visualização das ações mais impactantes e dos meios mais impactados, que não era possível pelo método ad hoc. Mas as desvantagens incluem difícil preenchimento para grandes empreendimentos e dificuldades em fixar critérios de relevância e ponderação. Não fiz um exemplo para essa metodologia porque essa aula ficaria muito extensa, mas vocês têm no material que eu enviei. Bom, depois que finalizamos o EIA, devemos fazer o RIMA, que é o relatório que será lido pela população em geral. No RIMA, devem ter as conclusões do EIA, mas com linguagem acessível, clara, objetiva, com bastante utilização de mapas, gráficos, tabelas, fotos, bem acessível ao público. Assim que esse material for entregue ao empreendedor, a professora Patrícia deverá marcar uma audiência pública, que é uma reunião aberta com ela, conosco, os órgãos ambientais competentes, o promotor ambiental, a associação de moradores ou a população em geral. Ali nós vamos apresentar o nosso estudo e responder perguntas. Pode acontecer de ter uma mobilização popular contra o empreendimento e isso ser levado em consideração na hora de emitir a licença para o empreendedor. O empreendimento pode ser barrado? Sim, pode ser barrado. O empreendedor deve ser obrigado, então, a alterar alguma coisa do projeto para que possa ser aprovado. Isso faz parte do processo de licenciamento, que é regido por várias resoluções. Às vezes, dependendo do tipo do empreendimento, não é necessário ir à RIMA. Pode ser suficiente o RAP, que é o Relatório Ambiental Preliminar. Mais simples, obviamente, que o EIA-RIMA. Isso quem vai dizer é o órgão ambiental competente. Para finalizar esse vídeo e esta disciplina, quero dar para vocês um feedback do que eu achei deste formato à distância, com aulas gravadas e atividades para compor a presença e os conceitos. Para quem faz a outra disciplina, já dei um spoiler, né? Mas, gente, foi péssimo. Sério mesmo. Eu acho muito difícil a educação acontecer no novo normal exclusivamente dessa forma. Pode ser que algumas coisas sejam alteradas, mas nada substitui o vínculo afetivo que se desenvolve em uma sala de aula. Sem falar que neste semestre vocês não partilharam comigo suas experiências. Não fomos tomar café na cantina, não rimos, não fizemos aulas práticas. Fechamos o conteúdo, sim, tudo que havia sido programado foi transmitido a vocês. Mas teve um lado bom, viramos youtubers. E olha que a minha resistência foi grande e foi difícil. Às vezes, para um vídeo de 5 minutos, eu devo ter gastado umas 4 horas entre pré-produção, produção e pós-produção. Sim, agora eu estou sabendo até as etapas de produção de um vídeo. E como é complicado gravar em um local despreparado, não é? Eu, por exemplo, descobri que o meu computador não tem câmera habilitada e o meu celular não tem memória. Normal. Ainda bem que em casa meu marido tem um bom Note. Então, agendei o Note, porque ele tem trabalhado muito nessa época. E quando eu fui gravar, meu vizinho resolveu ligar no soprador de folhas. Gente, eu já fiz essa pergunta antes, mas não sai da minha cabeça. Por que alguém tem um soprador de folhas? Desculpa se vocês têm, eu até entendo, mas é que para um sábado de manhã poderia ser uma vassoura. Depois, ainda ligaram uma batedeira, ou seja, só consegui gravar na hora do almoço, porque assim todos estavam de boca fechada, inclusive os meus filhos. Depois da gravação vem a edição, e essa sim é a parte mais trabalhosa. Meu programa de edição não é muito bom, então não consegui equalizar o som dos tutoriais, por exemplo, vocês devem ter percebido que ficava bem baixinho. Mas enfim, reclamações à parte, o resultado foi a gravação de 6 vídeos que complementam o conteúdo dos slides que eu enviei para vocês em PDF. E agora, então, como última atividade, vocês terão que gravar mais um vídeo de até 3 minutos, contando o que acharam dessa experiência, de ter aula remotamente. Falem sobre a organização do conteúdo, se as atividades foram adequadas, se o tempo para as atividades foi adequado, enfim, o que quiserem.
Esse feedback vai me ajudar, inclusive, a melhorar a metodologia para as videoaulas futuras, caso aconteça. Então é isso, pessoal. Espero que essa disciplina desperte e mantenha em vocês a chama da educação ambiental, que deve acontecer a todo momento, em todos os lugares. E que vocês também consigam aplicar os conceitos do planejamento ambiental nos mais diversos níveis, ou da gestão ambiental, caso você trabalhe em uma empresa. E se um dia tiverem oportunidade de trabalharem na elaboração de um EIA-RIMA, garanto que vocês vão adorar a experiência. Também espero que essa disciplina possa despertar em vocês uma curiosidade sobre o assunto para pesquisas nesta área. Assim, termino essa disciplina com o real desejo de dias melhores a todos e até um futuro próximo.